Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Maravilhoso a gente poder estudar a palavra juntos na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos iniciar uma nova lição que fala sobre casamento, união estável, concubinato. Vamos entender aí um pouquinho sobre essas questões, falando ainda sobre a questão de família. E é muito importante a gente saber como lidar nas nossas relações familiares, no tempo da sociedade moderna, como que a gente convive, né, com essas estruturas que hoje tem dentro da sociedade. E a gente, é claro, né, está aqui para juntos buscar, através dos conceitos que a palavra de Deus nos mostra, como que nós praticamos nosso dia a dia, tudo é de acordo com a palavra do Senhor. Então, amados, como a gente está hoje aqui com o propósito de falar sobre esse assunto de família, dar continuidade nesse assunto de família, eu quero convidar você para ler aqui comigo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 a 17. Está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Graças a Deus que nós temos a palavra para nossa instrução, para nosso ensino, para nossa correção. E tudo que nós vamos estar vendo aqui, evidentemente, tem base na palavra, porque ela é inspirada por Deus. E às vezes a gente fica assim olhando, né, as adaptações que a lei vai fazendo para a sociedade. As coisas vão evoluindo, as coisas vão passando, vão surgindo usos e costumes e que a sociedade precisa se adaptar. E com essas adaptações que a sociedade vai passando, vai se formulando leis. Mas nós, de forma alguma, podemos perder o referencial, a essência que nós temos, que é, evidentemente, a palavra do Senhor, porque ela nos ensina princípios. A gente fazendo a leitura e contextualizando tudo aquilo que está nas Escrituras, nós vamos entender os princípios que a palavra nos mostra. Às vezes a gente tem algumas questões, como, por exemplo, eu creio em Deus e sigo os seus caminhos, mas o meu cônjuge não. O que eu devo fazer? Vamos falar sobre isso. Vivo junto com o meu cônjuge há anos e temos filhos. Precisamos nos casar? É uma questão, né? O que a palavra de Deus nos orienta? Estou vivendo num segundo relacionamento conjugal e não estamos bem. Devemos nos separar? Meu cônjuge já vive com outra pessoa há muito tempo. Posso me casar de novo? São esses tipos de questões que a gente vai ver aqui ao longo dessa reflexão, desse estudo que nós estamos iniciando hoje. Bom, vamos fazer aqui uma contextualização social, né, do que está acontecendo dentro da nossa sociedade nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade pluralista. O que quer dizer isso? Pessoas pensam de forma diferente, as pessoas têm princípios e conceitos e opiniões diferentes. E nós precisamos respeitar isso, nós precisamos ter consciência de que cada um é diferente um do outro. Agora, nós não podemos, de maneira alguma, perder a nossa essência dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Observando, se você olhar, desculpa, dentro do que a gente tem dentro da nossa sociedade brasileira, nós temos ainda a liberdade, porque a própria Constituição nos garante essa liberdade, liberdade de opinião, liberdade de expressão, está lá dentro do seu artigo 5º, né, que nós vivemos nesse tipo de sociedade. Então nós podemos sim ter opiniões diferentes, conviver com as diferenças e não perder a nossa essência, aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida.
E para vocês verem que dentro do nosso país a gente tem, logo no preâmbulo da nossa Constituição, quando ela foi promulgada em 88, ela já lá no preâmbulo da Constituição, ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês um trecho. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos da nossa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí ele começa, artigo 1º, depois artigo 2º e tudo mais. Veja a paz do Senhor, amado. Veja que quando a Constituição já começa, ela mostra sobre essas características, né, que nós temos e de direitos e liberdades que nós vivemos aqui no nosso país, e ainda fala aqui, sob a proteção de Deus. Então, a nossa Constituição fala de Deus. A nossa Constituição também, porque nós somos uma sociedade cristã, né, uma sociedade que crê em Deus. Mas tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não seguem a Deus, mas a gente respeita isso porque nós somos uma sociedade pluralista. Toleramos, temos, vamos dizer assim, respeito pelas opiniões divergentes, pelas opiniões que não coincidem com as nossas opiniões, mas nós temos a liberdade de viver aquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que Deus nos ensina através das Escrituras. E nós temos certeza de que Deus preparou o melhor para nós, para nos instruir. E toda a Escritura, como ela é inspirada por Deus, nós vamos aqui, assim, pensar nessas coisas todas sob um enfoque de como é que Deus vê a nossa vida e o que Deus espera de cada um de nós. Fazendo aqui uma conceituação do que seja o que é casamento, o que é uma união estável, o que é concubinato, só para a gente entender um pouquinho esses termos. O casamento, a gente sabe que é o vínculo formal, quando estabelecido de acordo com a lei e de acordo com as bases, né, que as próprias Escrituras falam, sobre a união de homem e mulher que se voluntariamente, com liberdade, decidem assumir esse compromisso, mas de maneira formal, diante de uma autoridade constituída, é registrado isso em cartório e é feito esse pacto nupcial, esse compromisso, e eles caminham juntos. Então, há uma formalidade na realização desta união. Pessoas que se decidem a ter um convívio contínuo, estável e por toda a vida, conforme diz aqui as Escrituras. E a lei também estabelece isso. Agora, a união estável é uma figura em que as pessoas se unem, mas não de maneira formal. Elas decidem conviver junto e passam a morar junto, e a própria lei lá no Código Civil, no artigo 1700 e pouco, já começa a falar sobre essa questão da união estável, definindo, na verdade, é uma união livre e estável entre homem e mulher, contínua e duradoura para construir uma família. Poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e o assento no registro civil. O termo também amaziado, amigado, é também um termo usado, que é uma outra forma de expressar essa questão da união estável. E a união estável, ela pode se transformar num casamento, desde que ela seja pedido lá ao juiz. E concubinato, né? Concubinato é também
essa forma de união, é uma forma de união diferente da união estável, é de pessoas que são impedidas de casar. Por exemplo, uma pessoa é casada e ela se resolve se ficar amigada ou formar uma união estável com uma outra pessoa. Ela não pode casar pela lei, porque está escrito lá que a pessoa casada não pode casar, não pode contrair outras núpcias, a não ser que a pessoa faça um divórcio e ela seja legalmente separada, ou ela seja uma pessoa que não tenha nenhum impedimento, uma pessoa viúva, que já não tem marido, não tem esposo, ela pode contrair outro casamento. A pessoa solteira está vivendo uma união estável, não tem problema. Agora, essa pessoa não pode, está impedido pela lei. Aí ela resolve, mesmo assim, caminhar junto, viver sobre uma união estável, isso aí é chamado de concubinato. Mas, de qualquer forma, existe a figura do casamento, que é o ato formalizado na forma da lei, e de acordo também com as Escrituras, a gente vai ver aqui agora, né, dentro do âmbito da palavra, e já a união estável não é formalizado, não existe um termo lá no papel, mas a qualquer momento essas pessoas que vivem na união estável, que não são impedidas de casar pela lei, elas podem pedir ao juiz, como nós já tivemos aqui, vários casos aqui na igreja, pessoas que não eram casadas, mas viviam em união estável. E nada impedia de fazer o casamento. Então, essas pessoas decidiram se casar conforme a lei e conforme a palavra. Vamos aqui abrir lá em Hebreus, né, para a gente ver agora sobre essa questão do casamento, sobre o aspecto da palavra. Como é que Deus vê as nossas vidas em relação a essa união, a união conjugal? Hebreus 13, versículo 4. Está escrito assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A Bíblia, né, a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Honrar o casamento, ou o ato formal, o ato de as pessoas, quando decidem caminhar juntos, elas efetivamente vão estar fazendo uma decisão diante da sociedade, diante da igreja, diante de um juiz, diante do pastor, que o pastor também ele pode receber a autorização para realizar o casamento. E aí nós temos a figura do casamento religioso com efeito civil. O casamento ele pode ser realizado somente no civil. A pessoa vai diante do juiz e realiza o casamento, e depois, em qualquer outro momento, ela pode realizar o casamento na igreja, ou seja, para pedir a bênção de Deus sobre aquela união matrimonial. Agora, o casamento ele deve ser honrado. E se ele deve ser honrado, como é que nós convivemos com essa situação da união estável, se ele não é um ato formalizado? Vamos entender primeiro como é que Jesus viu isso lá naquela questão da mulher ao poço de Jacó, naquela situação em que Jesus chegou junto ao poço e pediu àquela mulher samaritana: dá-me de beber. E começou a ter um diálogo com aquela mulher samaritana. Vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero ler aqui com vocês a partir do versículo 13, esse diálogo que Jesus está desenvolvendo com a mulher samaritana. Jesus estava falando sobre a questão da água. Se você soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, eu te daria água viva e você nunca mais teria sede. Então vamos ver aqui. Jesus respondeu, no verso 13: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor,
dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Olha só, interessante a colocação de Jesus, né? Muitos de nós, às vezes, pensamos assim: você tem um casal, né, que já vive juntos há muitos anos, mas nunca foram casados formalmente. E essas pessoas se dão bem, está tudo caminhando, tem filhos, está caminhando uma vida maravilhosa. E constituiu ali uma família. E a família vem se desenvolvendo. Mas, de acordo com a palavra e até de acordo com a lei, essas pessoas não são casadas, porque uma pessoa que vive numa união estável, ela pode, evidentemente, pedir à autoridade para fazer o casamento, porque não há nenhum impedimento. Por que não casar? Aí eu pergunto, por que razão a pessoa não formaliza o casamento? Isso é uma questão aqui para a gente pensar. Por que a pessoa resolveu se unir apenas e não fazer o casamento na forma da lei? Aí você vai perguntar a algumas pessoas, diz assim, mas é caro fazer o casamento. Hoje já existe, na forma da lei, você poder casar sem pagar. Você, dentro das suas condições, você vai alegar a impossibilidade de você pagar os papéis para correr no cartório, e você vai lá e pode ser autorizado, você não precisar pagar. Então, eliminado um pedaço. Vamos para outro. Por que não casar? Mas é muito mais fácil do que ter que gastar com coisas. A gente pega, une os nossos trapos, né? Como diz assim, une os nossos trapos e vamos caminhar junto. Mas será que é só por causa disso? Por causa da facilidade? Ou será por aquele negócio? A gente se une, se não der certo, a gente separa e casa de novo. Vida que segue, né? Muitas vezes há um entendimento assim. Nesse caso aqui específico, por exemplo, a mulher já tinha tido 5 e o que estava com ela ainda não era o seu marido. Por que razão agir dessa forma? Se dentro dos princípios, né, que a palavra de Deus mostra para a gente, veja bem, amados, nós estamos aqui analisando o aspecto do casamento do ponto de vista daquele que crê em Deus, daquele que decide caminhar com Cristo, daquele que tomou uma decisão para Jesus e deseja ser discípulo de Jesus, na orientação da palavra do Senhor. Disse: sim, Senhor, tu és o Senhor da minha vida, meu Salvador pessoal. Então, se é dessa forma, se nós estamos agora caminhando com Cristo, caminhando com Jesus, eu pergunto, por que não casar? Por que não formalizar o casamento? Porque se não der certo, separa. Mas não é essa a visão que a palavra de Deus nos mostra, porque quando duas pessoas motivadas pelo amor, pela comunhão, tomam a decisão de se unir, a Bíblia fala que eles se tornam uma só carne. E eles caminham para toda a vida. E eles fazem um compromisso um diante do outro. Um compromisso de fidelidade na saúde e na doença, na alegria e nos momentos de tristeza. Essa é a grande questão. Às vezes as pessoas não estão dispostas na hora das dificuldades, na hora das lutas, dos problemas, até das enfermidades. Casos de pessoas que o cônjuge, né, sofre alguma lesão, algum problema físico, não serve mais, porque se tornou uma pessoa que não me atende aos meus interesses. Que coisa, né?
Não é essa a visão que Deus nos mostra através da sua palavra. Então eu pergunto novamente, se nada impede que as duas pessoas que já vivem, estão constituídas numa família, num lar, até já reconhecido pelas nossas leis brasileiras, os direitos são reconhecidos na união estável. Então as pessoas, aí eu pergunto, por que não casar? Por que não casar na forma da lei e na forma que a palavra fala em honrar o matrimônio? Quando a gente começa, né, a pensar sobre essas coisas, e aí vem aquelas questões, né? Nós estávamos falando aqui sobre o pacto que duas pessoas fazem, o pacto que as pessoas fazem diante do juiz, diante do pastor, para poder fazer o casamento. E quando chegam os momentos da dificuldade, às vezes as pessoas, sem ter uma orientação, sem ter uma direção, desistem. E o Senhor, quando une um casal, chamou para um ajudar o outro, para que eles possam caminhar vamos dizer assim, em todos os momentos da sua vida, batalhar junto, trabalhar junto e empenhar-se para realizar o cumprimento dos propósitos através da sua vida, através da família. Então, se há algum problema no relacionamento, a gente precisa pedir ajuda, precisa conversar, buscar soluções, porque Deus tem a resposta daquilo que a gente precisa. Não é verdade? Então, vamos aqui primeira questão, né? Creio em Deus e sigo os seus caminhos, mas o meu cônjuge não. O que eu devo fazer? Aqui está falando já de pessoas casadas ou pessoas que estão vivendo na união e não está dando certo, não está dando resultado. Eu quero abrir com vocês agora 1 Coríntios, no capítulo 7. Esse capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, ele trata muito sobre a questão do casamento, sobre a questão de separação, sobre as coisas que não dão certo, o convívio de uma pessoa que é cristã, que decide seguir a Deus, e a outra que não quer, e isso nós temos que respeitar. A gente está partindo aqui do pressuposto que, como eu falei, você tomou uma decisão para Cristo e aí agora está caminhando com Ele, deseja ser discípulo de Jesus. Nós temos aqui as seguintes situações. Pode ser uma pessoa, uma família que não conheceu a Cristo, mas que agora, ao ouvir a sua palavra, ao ouvir o Evangelho, tomou uma decisão para Cristo. Vamos imaginar que os dois, o casal, né, tomam a decisão para o Senhor. Essa é uma situação. Outra situação, o marido ou a esposa tomam a decisão para Cristo e o marido não, porque o marido crê em outra coisa ou não acredita em Deus, ou a esposa e assim vice-versa, e eles têm opiniões diferentes. Então isso é preciso respeitar. O que vai fazer? Vai separar o casamento? Não, mas precisamos aprender a conviver com essas situações, é o que nós estamos analisando aqui hoje. Pode ser aquela situação em que você, solteiro, tomou a decisão de aceitar Jesus e agora vai ter você gostou de uma pessoa e deseja se casar, mas essa pessoa não conhece a Jesus e você tem o desejo de se casar, porque você ama essa pessoa e você quer se casar. E aí, como é que vai fazer? A Bíblia nos ensina sobre essa questão. Você já sabe se pessoas que dentro da mesma fé religiosa está buscando a Deus, já enfrenta problemas, imagina se duas pessoas que pensam de maneira completamente diferente ou têm posições divergentes e fortes, como é que vai ser essa relação dentro do casamento? São coisas que a gente tem que pensar antes de tomar uma decisão. E já que tomou uma decisão no passado, vamos ver como que a Bíblia trata esses assuntos. E aqui, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, fala muito sobre isso. Vamos aqui olhar o capítulo 7, eu vou ler aqui a partir do versículo 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a pessoa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então
reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, não desista. Ore, busque a Deus, busque uma solução, busque um aconselhamento. Quantos pastores, ministérios, ajuda para casais nós temos, irmãos? A igreja dispõe de muitas ferramentas para ajudar os casais que passam por dificuldade. Às vezes está enfrentando um problema, como outro dia nós estávamos falando aqui, né? A Miriam comentou, aqui no encontro de casais que nós tivemos, né? Casais que se separaram por causa do papel higiênico. Porque um botava o papel higiênico virado para cima e o outro colocava o papel higiênico virado para baixo. Aí surgiu uma discussão aí no casal e eles resolveram se separar. Então, pessoas às vezes que se separam ou colocam diante de pequenas questões, problemas que se tornam uma tempestade num copo d'água. E o que a Bíblia está falando aqui, ó, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, e o marido também não se separe da esposa, mas se o fizer, que permaneça sem casar. Porque se resolveram fazer a separação do casamento, se casar com outro, de acordo com a palavra, está cometendo adultério. Então, que fique sem casar. Se essa é a condição, nem todo mundo foi chamado para viver separado, para viver solteiro. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E por isso colocou do lado dele uma adjutora, uma auxiliadora, uma companheira que lhe correspondesse. Não é a vontade de Deus que as pessoas vivam separadas, mas que ele tenha, sim, uma pessoa para poder estar ao lado, para caminhar junto. Continuando ainda aqui nessa carta, no verso 12, diz assim, aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Então, a Bíblia está dizendo aqui para nós, a palavra do Senhor, mais uma vez, vive numa relação com um jugo desigual, que quando eu falo jugo desigual, uma pessoa é temente a Deus, crê no Senhor, decide caminhar com Cristo, e a outra pessoa não, porque ele é descrente, ele não acredita, ele não crê, ele não aceita dessa forma, ele pensa em outra coisa. Então, se existe isso, não é motivo para separar, não é motivo para poder romper o casamento, mas deve haver o quê? Um esforço para juntos caminhar naquela peleja. Você, por exemplo, não era cristã e nem um nem outro, nenhum dos dois cônjuges. E um tomou uma decisão para Cristo. Continua a relação conjugal, continua o companheirismo, continua a batalha, continua a luta juntos. Inclusive, você que tomou uma decisão para Cristo, agora tem a responsabilidade de mostrar e apontar a Ele o que significa ter uma vida nas mãos de Deus, caminhar com Jesus, ser feliz com Ele. Essa é a responsabilidade daquele que é crente, daquele que crê na palavra do Senhor. E pode, sim, trabalhar no sentido de evangelizá-lo, de mostrar a essa pessoa que Jesus é a verdade e que Ele pode abençoar a nossa vida, nossa caminhada. Ainda continuando aqui, agora no versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Sabe o que isso quer dizer? Que você que é temente a Deus, você que é crente em Jesus Cristo, você abençoa o seu lar, você abençoa a sua casa. A bênção do Senhor está sobre a sua casa. Seu marido pode não acreditar no Senhor, não confiar, como nós temos caso aqui de algumas irmãs que são tementes a Deus, está buscando o Senhor, mas o seu esposo, seu marido, ainda não está caminhando junto com você
buscando ao Senhor, orando, mas por causa da sua vida, seu marido está sendo santificado, seu marido está sendo abençoado, ou vice-versa, o marido que, né, é uma pessoa temente a Deus, mas a esposa não é, a esposa não quer saber nada de Cristo, não quer conhecer a Deus, não quer buscar o Senhor, mas o Senhor está agindo na vida do cônjuge por causa da sua vida que está buscando a Deus. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque a gente vê realmente os livramentos que Deus dá para a vida, né? Às vezes do cônjuge está lá trabalhando numa coisa perigosa, em algo bem assim difícil, e ele recebe às vezes assim uma bênção por causa da sua esposa que está orando por ele, buscando ao Senhor. E com isso também os seus filhos são santificados. Santificado quer dizer, são guardados, separados para a glória de Deus. Ainda agora no verso 15 desse mesmo capítulo aqui. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aqui ele está falando, no verso anterior, ele fala assim, se o marido descrente, no verso 13, né, se eles têm divergências e quer se separar, que se separe. E aqui, especificamente, ele está falando, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Você é temente a Deus, mas o seu cônjuge não é. E aí surge uma questão que está querendo separação. Não, eu não aguento mais, não quero conviver junto com você e tal. Quem é a decisão de separar-se? De acordo com o que acabamos de ler. Todavia, se o descrente. Não é a posição daquele que é crente, que confia no Senhor. A posição é do descrente. É ele que quer se separar. Então, que se separe. Porque também o irmão ou a irmã não é obrigado a viver debaixo de jugo. Viver debaixo de servidão. De uma vida de terror. Se o marido descrente ou se a esposa descrente quer se separar, se separa. E você vai viver a sua vida para a glória de Deus. Agora, há confusão e o crente resolve, vou me separar, quero o divórcio. Não é essa a vontade de Deus. Porque você, como servo de Deus, deve lutar pelo seu casamento. Deve lutar pelo seu companheiro, pela sua companheira, deve buscar a Deus, deve pedir ajuda e não tomar essa posição de se separar, porque ele crê, ele confia e sabe que o casamento é uma união para sempre, até que a morte os separe. Casados para sempre. Essa é a vontade de Deus. É isso que está dentro do propósito do Senhor. Se alguém tem que tomar uma decisão para se separar, que não deve ser do crente, mas daquele que é o descrente, aquele que não crê, que não confia, que não espera. Você crê ou não crê naquilo que Deus pode fazer? Confia ou não confia em Deus? Se Deus ressuscitou um homem depois de 4 dias morto, já até cheirava mal, o que ele não pode fazer no nosso casamento? A Miriam está me perguntando, no caso de violência doméstica, nós temos a lei chamada Maria da Penha. Não é pelo fato de uma pessoa, por exemplo, uma irmã que é crente, crê em Deus e está se apanhando, está sofrendo, está sendo violentada dentro da sua casa, deve buscar as autoridades, deve buscar a lei. Deve denunciar o caso. Porque isso, às vezes a pessoa pensa que a pessoa que é um servo de Deus, que é temente a Deus, que deve apanhar calado, que deve ficar lá sofrendo as coisas, porque a Bíblia fala, né? Se você levar um tapa na cara, você não deve dar a outra, mas tudo tem um limite, irmão. Você tem que observar quando há abuso.
abuso nesse caso. A pessoa está abusando da sua condição, da sua fragilidade. E isso deve ser colocado diante da lei. Mesma coisa no abuso de pessoas indefesas, né? A pessoa idosa, a criança, tudo deve ser colocado. A lei está aí para ser, para colocar. Se alguém não tem, se alguém tem medo das autoridades, conforme está escrito lá na palavra, então ande direitinho, de acordo com o que deve se viver dentro da sociedade, com respeito e dignidade. Então, se não está cumprindo esse papel, deve ser colocado até diante das autoridades. Já tiveram vários casos, né, de pessoas que estavam sofrendo durante muito tempo, estavam sendo pessoas violentadas dentro de casa, passando por maus tratos, mas não estava levando isso a sério, ou não estava levando para as autoridades, estava tentando resolver, orando, jejuando, pedindo a misericórdia de Deus, e a pessoa que estava cometendo o delito estava aproveitando dessa situação para continuar cometendo o delito. Deus constituiu as autoridades para julgar e para colocar dentro da cadeia, se for necessário, sofrer a pena dos seus delitos. A gente sabe, irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus vai julgar esses que cometem a violência, que cometem o pecado, e não deve se deixar de se manifestar isso diante das autoridades. A Miriam está perguntando aqui, nesse caso, então, a pessoa se separaria. O descrente, o crente ia pedir a separação. Vamos imaginar que a pessoa levou uma surra, a mulher levou uma surra, apanhou diversas vezes e denunciou isso diante das autoridades. Aí a pessoa pensou que ela nunca ia tomar uma solução, nunca ia tomar uma providência. E, de repente, a pessoa cai em si e percebe que, poxa, o que eu fiz na minha vida? E ela percebe que está na ruína. Eu, durante muitos anos, durante especificamente 11 anos, eu dentro da minha casa, quando era solteiro, eu procurei levar o evangelho para os meus pais. E às vezes havia brigas entre eles assim muito grandes. Minha mãe sofria de uma enfermidade psiquiátrica e o meu pai muito ausente. E quando os dois se uniam dentro de casa, eram muitas batalhas, muitas guerras. E nessa situação toda, nessa circunstância, eu procurei levar para eles o evangelho, que Jesus podia trazer uma solução para a vida deles. E passaram-se 11 anos diante daquela situação. Mas chegou num ponto em que houve um conflito tão grande entre eles que o meu pai se viu assim totalmente perdido, ele não sabia mais o que fazer. E eu disse para ele, quando ele veio falar comigo, ele veio me pedir ajuda. Eu falei assim, pai, eu já falei para o senhor, né? A única pessoa que pode solucionar esse problema entre vocês, diante até da enfermidade psiquiátrica da minha mãe, só Deus. Só um milagre. E ele chorou. Ele caiu em si. Ele foi buscar num dia, né, na igreja. Ele quis ir ao culto comigo. Ele foi uma vez, na segunda vez ele tomou uma decisão de caminhar com Cristo. E quando ele tomou essa decisão, eu falei assim, pai, o senhor sempre falou mal da igreja, criticou, que eu não vou lá para dar dinheiro para o pastor, para poder fazer, né? A igreja não vai trazer solução para os meus problemas. Eu falei assim, é verdade, pai. Não é o pastor, não é a igreja, é Deus, é Jesus, é Ele que age na nossa vida. E quando ele tomou essa decisão, eu falei assim, pai, o que o senhor foi fazer ali na frente quando o pastor perguntou quem queria tomar uma decisão para Cristo e o senhor se colocou de pé, o senhor levantou a sua mão, o senhor foi lá receber a oração. O senhor tem consciência do que o senhor estava fazendo? Ele falou assim, tem. O senhor sabe que seguir Jesus é tomar uma decisão de caminhar com Ele.
deixar ele dirigir os seus passos, seguir os seus caminhos, governar a sua vida. Sim, eu quero que ele passe a governar a minha vida. Aí eu dei um abraço nele e ele tomou essa decisão para Cristo e as coisas dentro da nossa casa mudaram completamente. E quando eu estava preparando um estudo bíblico para ele ser batizado, minha mãe começou a participar desse estudo bíblico. Ela tinha saído de uma internação psiquiátrica, estava ali agora caminhando mais ao lado dele, bem mais tranquila, e ela começou a ir nesse estudo para participar junto com meu pai, e ela também tomou a decisão para Jesus. E as coisas mudaram dentro da nossa casa. Voltando à pergunta da Miriam, é o caso de separação? Nesse caso, a pessoa está sofrendo, foi denunciado, foi para a cadeia. Cada caso é um caso e tem que aguardar o agir de Deus nesse momento. Se a pessoa foi condenada, não houve arrependimento por parte da pessoa, quase que automaticamente vai haver uma separação judicial, não é nem uma separação consensual, ou seja, que há a permissão dos dois. Provavelmente vai haver uma separação. Mas se houver uma regeneração, uma transformação, um reconhecimento, então cada situação é uma situação diferente. Mas a palavra de Deus, como princípio, mostra: se a pessoa tomou uma decisão para se casar, ela tomou a decisão de caminhar para juntos até que a morte os separe. Se há um crente nessa situação e o outro é descrente, a decisão da separação é sempre do descrente, de acordo com o que está aqui nas Escrituras. Mas há uma situação em que o crente é uma pessoa que está sendo violentada, está sofrendo problemas, maus tratos dentro de casa. O que deve ser feito? Busca as autoridades, porque a Bíblia fala que deve se levar ao juízo o caso. De acordo com o texto que nós ainda tínhamos acabado de ler, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. É isso que Deus espera, né, de cada um de nós. E pode até, eu vou, assim, já que a Miriam colocou esse caso, eu vou até um pouco mais longe. A pessoa foi condenada, ficou atrás das grades, foi condenada a alguns anos de prisão. E aí, durante esse período, a mulher crente está lá aguardando, orando, jejuando pelo seu marido. E vamos que nesse período, como acontece, né, os trabalhos que são feitos pela capelania dentro dos presídios, dentro dos lugares, dentro dos lugares dos hospitais, essa pessoa toma uma decisão para Cristo e caminha com o Senhor. E o casamento é restaurado e restabelecido. Ou pode não acontecer nada disso e os dois se separarem. Então, cada caso é um caso. O que eu recomendo e o que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos lutar, pelejar e buscar no Senhor uma solução para isso daí. E ainda, aqui no capítulo 7 de Coríntios, eu vou ler agora o verso 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Essa é uma questão que o apóstolo Paulo faz aos coríntios. Nós não sabemos por que a gente não sabe se vai salvar ou não. Por que razão? Porque a decisão é individual, a decisão é pessoal. Como eu falei, durante 11 anos fiquei trazendo testemunho, a palavra para os meus pais, mas eles tomaram a decisão só 11 anos depois. Então, amados, nós devemos fazer o quê? É semear a palavra. E quem vai fazer essa semente brotar, germinar, é a decisão pessoal dentro do coração. Quando essa pessoa toma uma decisão para Cristo, Deus vai fazer a obra, vai abençoar. O testemunho da nossa irmã Edna foi casada há quantos anos, irmã? 33 anos.
e 5 meses antes dele falecer, ele tomou uma decisão para Jesus. A decisão é uma decisão pessoal. E quando essa decisão é tomada lá no íntimo, às vezes a gente não vê externamente o que está acontecendo, mas Deus sabe. Assim como aquele malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, havia 2 malfeitores. Um deles estava lá blasfemando do Senhor, dizendo: se tu és o Cristo e tem todo esse poder, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, que estava ali ao lado dele, reconheceu o seu pecado, reconheceu as suas fraquezas e falou assim: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas esse nenhum mal fez. E ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E diante daquela posição, Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi por causa de uma decisão pessoal do coração dele, o reconhecimento do seu pecado, da sua fraqueza, da sua fragilidade, e o reconhecimento de que ele, Jesus, é justo, é o Senhor. E Deus o salvou. Então, não desista, peleja até o fim. E eu quero, assim, dentro dessa questão, né, que a gente levantou, eu creio em Deus, sigo os seus caminhos, mas o meu cônjuge não. O que eu devo fazer? Nós vimos aqui que o princípio que a palavra mostra é: não se separa. Clama a Deus, ore, busque ajuda, busque aconselhamento para que vocês possam ter aí uma solução. E o que você deve fazer? Eu vou ler agora a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 2. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então está dizendo aqui, Pedro falando conosco, o que eu vou fazer? É dar testemunho. É a sua vida honesta diante de Deus, a sua vida de acordo com a palavra. Está escrito lá em Provérbios, no capítulo 14, verso 1, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, ela derruba. A questão de conflitos sempre vai existir, sempre vão existir. Dificuldades, problemas que vão ter que pelejar junto, é claro que vão ter problemas, mas é junto que vão vencer as coisas. Por isso, a palavra de Deus nos mostra aqui que quando há essa situação de julgo desigual, como a irmã Edna estava aqui compartilhando conosco, que quando se casaram, ela temente a Deus, mas o seu esposo não cria no Senhor, mas também nunca foi um embaraço na vida dela para que ela servisse a Deus, para que ela continuasse nessa caminhada, e ela sempre orando, sempre buscando, sempre intercedendo, até que 30 e poucos anos depois, ele tomou uma decisão para Cristo e permaneceram firmes, fiéis, até que a morte os separou. Nós vamos aqui fechar hoje, né, esse assunto com esse questionamento, com essas coisas que nós já levantamos preliminarmente, mas na semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo. Nós vamos depois entrar também na abordagem sobre, ainda considerando as questões de família, vamos entrar nas questões de também no cuidado com os filhos. Filhos, às vezes, que estão caminhando com você e outros que não caminham, que chegam numa determinada fase da vida que não tomaram uma decisão de caminhar com Jesus, têm opiniões divergentes, sofrem muitas influências na escola, na faculdade, no ambiente onde estuda ou está trabalhando e começa a causar dificuldades dentro da sua caminhada, dentro do seu lar, e a gente vai trabalhar também sobre isso, né? Então nós vamos ficar por aqui hoje e na semana que vem nós vamos continuar esse assunto e vamos abordar outras questões que ainda nós não tocamos no assunto de família.